Gente, eu sou a chata que vou ter que parar o debate e mudar de assunto, porque, enfim, o programa tem hora. Fontes da Polícia Federal confirmaram à CNN que a ex-diretora do Ministério da Justiça, Marília Alencar, apagou do celular uma mensagem com o mapa da votação do primeiro turno das eleições do ano passado. O documento, enviado ao então ministro da Justiça, Anderson Torres, mostrava cidades onde o presidente Lula, à época, teve mais votos que o ex-presidente Bolsonaro. Torres, depois ontem, sobre as operações da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno. É assunto para a nossa repórter Larissa Rodrigues. Boa noite, Larissa. Está acompanhando esse caso de pertinho. Conta para nós. Oi, Raquel, boa noite para você, para quem acompanha a gente. A informação de hoje é que a Marília Alencar, ela que era então diretora de inteligência no Ministério da Justiça, quando Anderson Torres era ministro da Justiça, repassou ao então ministro esse mapa. Eles batizaram de uma espécie de mapa, porque ele realmente levantava ali, de acordo com a cidade, com os estados, onde tinha o então candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, tido mais votos no primeiro turno, visando então dificultar a votação, segundo a apuração, a investigação da Polícia Federal, no segundo turno nessas mesmas cidades. O que a Polícia Federal conseguiu descobrir até aqui, a gente conseguiu confirmar então que Marília, o órgão que ela era responsável ali no Ministério da Justiça, fez esse levantamento, fez esse documento, esse mapa e enviou para o celular do então ministro Anderson Torres. Depois desse envio, ela teria, segundo a PF, apagado esse documento. Mas aí cabe, claro, o serviço de inteligência da própria Polícia Federal, que conseguiu ter acesso a esse documento na nuvem, naquilo que ficou salvo, apesar dela ter apagado essa postagem. Ontem eu consegui confirmar que Anderson Torres foi questionado sobre isso, sobre esse documento, sobre esse mapa. Durante o depoimento, o que me relataram é que ele disse que sim, recebeu esse documento vindo da Marília Alencar, então coordenadora de inteligência no Ministério da Justiça, mas que ele não teria solicitado esse documento e muito menos repassado para alguma outra pessoa, para a Polícia Rodoviária Federal, como, por exemplo, é a tese da Polícia Federal nessas investigações. Já a Marília, me relataram, num depoimento que ela prestou à própria Polícia Federal há 2 semanas, disse que levantou esses dados, fez esse documento a pedido do seu então chefe, que era Anderson Torres. Agora, o que me disseram, tem 2 linhas de investigação na Polícia Federal. Primeiro, de que Anderson Torres era muito próximo a Marília Alencar. Tanto que é importante enfatizar isso, porque uma fonte me relatou, de que Marília Alencar veio com Anderson Torres para o governo do Distrito Federal, quando ele passa a ser, a partir de janeiro deste ano, secretário de Segurança Pública do DF. Marília vem com ele para o Distrito Federal a convite de Anderson Torres e continua também responsável pela inteligência, dessa vez no governo do DF. Agora a polícia quer ouvir outras pessoas, porque até agora, além dos 2, quem prestou depoimento foi o então secretário de Operações, Alfredo Carrijo. Ele era secretário ali de Anderson Torres também no Ministério da Justiça. Ele não disse nem se Marília fez por conta própria ou não. E para encerrar, o que me relataram é que é muito importante ouvir Leandro Almada. Ele que era o coordenador da Polícia Federal na Bahia, já que, como a gente trouxe ontem aqui no próprio Arena, Anderson Torres alega que foi até a Bahia 6 dias antes do segundo turno, a convite de Leandro Almada, para a realização de uma obra, de uma melhoria, a inauguração da Polícia Federal da Bahia, e nega que tenha sido para falar das operações das Blitz da Polícia Rodoviária Federal visando o segundo turno. Raquel. Larissa, muito obrigada pela apuração. Bom trabalho para você em Brasília. Gente, a Larissa deu um quadro para nós do que a Polícia Federal está apurando sobre esse caso. Eu tive acesso hoje ao depoimento da ex-diretora do Ministério da Justiça, Marília Alencar, e separei alguns trechos da versão dela sobre o caso. O primeiro trecho diz o seguinte, que ela, Marília, a declarante, solicitou a um servidor do Ministério que confeccionasse um BI, um boletim de inteligência, com o
resultado das eleições, mencionando os resultados nos quais cada um dos candidatos, Luiz Inácio Lula da Silva ou Jair Bolsonaro, candidatos a presidente da República, tiveram mais do que 75% dos votos no primeiro turno. E confrontando isso com os partidos políticos dos respectivos prefeitos de cada município do Brasil inteiro, o que poderia caracterizar indicativo de compra de voto a depender do informe recebido. O depoimento segue. Ela, Marília, diz que solicitou que a planilha fosse extraída, impressa e entregue a ela, a declarante, e que apresentou essa planilha ao ministro Anderson Torres, em uma reunião na qual também estavam presentes outros servidores da Secretaria de Inteligência, da qual ela fazia parte, explicando o intuito das análises feitas, que a declarante Marília afirma não ter passado de forma alguma tais dados para a Polícia Rodoviária Federal ou mesmo para quaisquer pessoas fora as que estavam presentes na reunião em questão, que ela não sabe dizer se o ex-ministro repassou as informações para a PRF, que acredita que Torres ficou com a planilha, que eram várias páginas impressas envolvendo ambos os candidatos, que por não se transformar em produto da diretoria de inteligência, ela acredita que esse boletim de inteligência sequer subiu para o report server, o servidor do Ministério da Justiça, e que deveria ser apagado, assim como qualquer outro que servisse apenas como ferramenta interna de análise de dados. E, por fim, mais um trechinho do depoimento dela, que com relação aos boletins de inteligência, agora é outro, tá, gente? Das unidades operacionais da Polícia Rodoviária Federal, a declarante afirma que essas informações foram apresentadas diretamente pela PRF à Secretaria de Operações e se referiam apenas à localização das unidades operacionais já existentes de forma fixa, que a planilha foi apresentada em um plano de trabalho das eleições, sendo que ela acredita que os dados da PRF tinham o intuito de solicitar recursos para custear as diárias, que a justificativa do ministro para solicitar as informações das polícias seria visualizar se o efetivo estava bem distribuído nos estados brasileiros e se o planejamento estava sendo eficaz. E que os dois boletins de inteligência, então lembrando, esse primeiro com o mapa de votos no Brasil e o segundo com as unidades da Polícia Rodoviária Federal, segundo ela, Marília, não tinham relação um com o outro. Vamos ao debate. Sila, dessa vez vou começar com você. Tem uma acusação grave pairando contra o ministro Anderson Torres, aí, sendo investigada pela PF, de que ele teria utilizado o efetivo da Polícia Rodoviária Federal para prejudicar os eleitores de Luiz Inácio Lula da Silva para que eles não chegassem a tempo de votar. O depoimento que a gente vê da diretora, ela dá vários indícios de uma movimentação estranha. Ela diz que fez um relatório ali de ambos os candidatos, de onde os municípios onde foi votado com mais de 75%, que era para descobrir fraude eleitoral, que entregou tudo impresso para o Anderson Torres, que não tem isso em arquivo digital. A PF está achando que ela apagou, mas ainda não tem um link direto, né, entre o que Torres teria feito com isso. Se ele realmente deu a ordem a Silvinei Vasquez, que na época era o diretor da PRF, para que ele atrapalhasse os eleitores de Lula. Ele diz que não. O que você enxerga daí? Você acha que Anderson Torres já se complicou de vez ou ainda não? Olha, primeiro, parabéns pela sua apuração, Raquel. Eu não tenho dúvida de que houve uma tentativa de supressão de votos no dia da eleição, inclusive inspirada com o que acontece aqui nos Estados Unidos. Aqui
é uma estratégia suprimir votos, né? Então, o Partido Republicano, como aqui nos Estados Unidos não tem um TSE, não tem uma justiça eleitoral centralizada, e os responsáveis pela justiça eleitoral são eleitos em cada estado, há uma estratégia republicana de eleger supressores, né, candidatos que acreditam em supressão de voto e que trabalham para suprimir os votos, no caso daqui, dos pretos, dos mais pobres, nos estados em que os republicanos querem ganhar e que tem um eleitorado mais branco e mais escolarizado e mais classe média rica. Então, acho que essa inspiração me parece clara, e o que aconteceu ali no dia da eleição foi, de fato, uma tentativa de supressão de votos. Anderson Torres já estava envolvido naquela época, e você me pergunta se eu acho que ele tem alguma chance ainda de defesa com relação a esse ou outros casos. Claro que ele tem chance de defesa, a minha expressão não foi a mais correta, mas ele está muito comprometido com esse caso, e acho que é um caso que envolve outras pessoas, como a gente está vendo agora, então não é difícil puxar o fio dessa meada, até porque teve muita gente e muita força policial ali da Polícia Rodoviária Federal envolvida, tanto é que a gente lembra no dia da eleição que Alexandre de Moraes teve que, chamá-lo lá no TSE para parar, e resistiu a ampliar o horário de votação, que seria uma confusão e poderia, sim, a eleição ser anulada, que me parece que era também uma tentativa dos apoiadores de Bolsonaro. Então, acho que é uma tentativa, sim, de supressão de votos. Acho que está claro. Perdemos um pouquinho o áudio da Cila, a gente vai reestabelecer. Voltamos? Não, ainda não. Estamos com um probleminha no áudio da Cila, a gente já vai restabelecer. Enquanto isso, eu passo a palavra para a Janaína. Janaína, o que você achou dos detalhes do depoimento da diretora da Marília, em que ela admite a confecção desse boletim, dá uma outra justificativa, diz que entregou em páginas impressas, que não sabe o que o ex-ministro fez com isso, ele diz que não fez nada, enfim. Como que você encaixa essa história? Eu achei o depoimento muito interessante, porque traz, pelo menos, posso estar equivocada, uma novidade que eu não vi ainda em lugar nenhum. Ela diz que começou a fazer essa pesquisa ou essa busca para investigar possível compra de votos. Eu não me lembro de ter visto esse argumento, seja na defesa do ex-ministro, ou seja nas matérias. E é um argumento interessante porque existe uma proibição, né, no dia da eleição, às vésperas da eleição, por exemplo, de um candidato ou candidata fazer churrasco, fazer evento ou pagar transporte. Então, me chamou muita atenção essa novidade em termos de argumentação. Ela procurou olhar onde um candidato ou outro, segundo ela, né, no Brasil inteiro, teria tido mais do que 75% dos votos, o que, a princípio, eles consideraram algo incomum, e decidiram fazer o cruzamento com os prefeitos e os partidos dos prefeitos nessas regiões. É um argumento interessante, que tem uma lógica técnica. Agora é tentar descobrir o que foi que o ex-ministro fez com esses relatórios. Até é importante também que cada pessoa responda pelos seus atos. Eu não conheço essa senhora, não estou aqui defendendo, mas eu sempre fico preocupada, né, que um assessor eventualmente seja responsabilizado no bojo aí de uma investigação por ter eventualmente feito uma pesquisa neutra, né, uma análise neutra. Eu fiquei feliz também com a informação da repórter de que as oitivas, que eu até comentei que precisariam ser feitas aqui na bancada, serão feitas. As pessoas que recepcionaram o ex-ministro na Bahia serão ouvidas. Eu entendo que isso é fundamental para apurar se houve mesmo evento, qual foi a extensão, a magnitude desse evento, o que o ministro fez ou deixou de fazer na Bahia naquele dia. Então, eu penso que é uma novidade, assim, é um dado a mais, né, para tentar formar esse quebra-cabeça.
Clarice, deixa eu chamar sua atenção para um ponto. Ela diz que entrega para o Anderson Torres um mapa eleitoral de votações de Bolsonaro e Lula de todos os municípios onde eles tiveram 75% dos votos em páginas impressas. Tá tudo muito esquisito, né, gente? Assim, primeira coisa, olha, eu tô aqui porque eu tomei a iniciativa por conta própria. Ela disse que foi por solicitação do ministro, o ministro disse que não, né? O ex-ministro Anderson Torres disse que não. Ainda assim, ela vai lá, é um trabalho imenso para levantar a possibilidade de compra de votos, mas essa é uma incumbência do Ministério da Justiça? Cabe ao Ministério da Justiça fazer essa fiscalização? Porque o aparato público estava sendo utilizado para isso. Então, primeira coisa, me parece que a gente tem indícios bem evidentes, bem claros, de que houve uma operação no governo do Bolsonaro com o objetivo de dificultar o acesso de eleitores com possibilidade de votar no ex-presidente Lula às suas zonas de votação. A gente teve situações ali no dia da eleição extremamente complexas que demandam investigação. Estou dizendo, ocorreu, tem fato, claro. O vínculo de Anderson Torres com um movimento nessa direção está comprovado? Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas tem indícios que precisam ser investigados. Os argumentos dela me parecem extremamente frágeis. Eu entreguei isso tudo impresso. Imagina a quantidade de municípios, não deve ser tão pequena assim, porque são cidades. Eu me lembro, a gente já fez levantamentos em eleições para cobertura política, para fazer cobertura eleitoral, onde a gente mapeou cidades onde a ex-presidente Dilma Rousseff teve 99% dos votos, por exemplo, para ir lá entender por que aquela população toda votava ali. É só compra de voto que explica esse tipo de coisa? Não. Às vezes é, de fato, uma iniciativa de um governo que alcançou uma determinada comunidade que estava mais isolada e ali você tem um eleitorado ali amplamente, massivamente alinhado a um determinado candidato. Ok, podemos investigar a compra de votos, mas não me parece que isso fosse incumbência desta diretora ou da sua equipe subordinada aos subordinados dela. De qualquer forma, a situação de Anderson Torres está muito complicada em relação à forma como ele sempre aparece como um agente central de operações comandadas ali supostamente pelo bolsonarismo, que são suspeitas. Então, que sejam investigados. Se ele resolver dar mais informações, se ele tiver novas informações a trazer às autoridades, pode se complicar ali a situação para Jair Bolsonaro. Suas impressões, Joel, sobre os trechos do depoimento da Marília? O que a gente já tinha era uma suspeita forte, aparentemente baseada em dados reais, embora eu também não tenha visto o mapa ainda, de que a PRF, no dia da eleição, estabeleceu operações de forma muito seletiva nas rodovias ligadas às regiões ali onde o Lula tinha mais voto e muito menos em regiões onde o Bolsonaro tinha mais voto. Operações que, portanto, cabalmente iam resultar numa vantagem para o Bolsonaro. Esse é o primeiro ponto. E me parece que está razoavelmente bem estabelecido. A pergunta é, existe um vínculo dessa operação em favor de um candidato e alguém do governo, ou de algum ministério, de alguma posição mais alta de dentro do governo? Um vínculo possível é justamente o Anderson Torres. Anderson Torres, que sabemos que recebia minutas de literatura golpista e que sabemos que foi para a Bahia numa visita aí, que estão levantando suspeitas sobre essa visita dele na Bahia, supostamente para inaugurar uma obra, né? Pergunta: o Anderson Torres se encontrou com alguém da PRF durante a sua estadia na Bahia? Essa é uma pergunta, né? Isso eu imagino que os depoimentos em breve vão nos esclarecer, né? Anderson Torres aparece agora, a servidora Marília Alencar, dizendo que imprimiu uma lista, um mapa das localizações onde Bolsonaro e Lula tiveram uma franca maioria de votos e deu para o Anderson Torres. Bom, se houve esse vínculo Anderson Torres com a PRF, ele estava municiado das informações necessárias para direcionar esse tipo de operação criminosa que parece que a PRF fez. Dá para cravar desde já que ele é culpado? Não, mas cada novo fato que aparece, me parece que piora um pouco a situação para ele. Então, ele em algum momento pediu um relatório para combater
compra de votos? Não sei. Não sei. Ele teve alguma ação nesse sentido aí? Pergunta que ainda não vi resposta também. Então, a coisa cada vez mais difícil, a aparência cada vez pior para o Anderson Torres. Anderson Torres que esteve, aparentemente, imerso aí em uma série de ocorrências muito estranhas e golpistas que envolveram a eleição e a posse do novo presidente, né? E mais, eu gosto de lembrar também, naquele dia das eleições, o caos, o momento de crise extrema que se criou no Brasil naquele momento. Lembra no dia, quando as operações da PRF começaram a ser noticiadas, a gente estava se deparando com uma possível interferência da PRF no resultado das eleições, na capacidade das pessoas de irem votar. E nisso a esquerda petista começou a pedir adiamento das eleições. Ali a gente teve um momento em que a democracia brasileira esteve na corda bamba. E se o TSE fraquejasse e desse o prazo maior para as eleições, eu não tenho dúvida que tudo aquilo ali teria sido melado e a gente não sabe a consequência que ia acontecer. Felizmente, naquele dia, tivemos um TSE e o ministro Alexandre de Moraes conseguiu, por um lado, debelar as ações da PF, ela parou, acabou imediatamente com isso, volte à normalidade, e de outro dizer, não foi o bastante para interferir em nada, portanto, continuem as eleições normalmente até o seu horário normal. Sem aquilo, a democracia brasileira estava em risco. E quem foi responsável pelo ataque que colocou a democracia brasileira naquele risco real no dia da eleição, essas pessoas têm que ser punidas. Anderson Torres, não sei se participou, mas as evidências contra ele começam a se somar. Clarissa, vou amarrar com você rapidinho para a gente seguir. As pessoas próximas a Anderson Torres tentam diferenciar ele desse grupo de golpistas mais... qual que é a palavra? Mais aloprados que estavam ali em volta de Jair Bolsonaro. Dizem que ele sim ia nas lives porque o presidente pedia, mas tentava ficar num canto, tentava não se expor muito, apenas cumpria ordens, mas tentava não se envolver tanto. Faz sentido para você? Quem era Anderson Torres no governo Bolsonaro e nessa trama? Desde que a situação de Anderson Torres se complicou dessa forma, principalmente desde ali dos atos golpistas de 8 de janeiro, é exatamente o que as pessoas ali próximas dele, que eram mais amigas dele, dizem. Justamente isso que você falou, não, imagina, olha, Anderson Torres é um cara ponderado, ele não é esse golpista aloprado, aloprado é uma ótima referência que você usou. Sempre diziam, olha, ele não é esse golpista aloprado, ele é um cara ponderado, equilibrado, trabalha ali, é fiel ao ex-presidente Jair Bolsonaro, mas ele é um cara equilibrado, não tem isso, ele jamais se prestaria a esse papel de operar minuta golpista dentro de casa, não, isso não acontece ali. Só que a gente continua sucessivamente vendo Anderson Torres se tornar uma pessoa de interesse, uma pessoa-chave em várias investigações. Isso cria ali uma situação muito delicada para ele. Anderson Torres era, sim, uma figura de grande confiança do ex-presidente Jair Bolsonaro. E me parece que ele já deu todos os sinais de fidelidade, inclusive na forma como ele está segurando ali a pressão dessa investigação. O que a gente ouve também de pessoas próximas a Anderson Torres é que não adianta as autoridades pressionarem, não adianta a Polícia Federal pressionar, Alexandre de Moraes, Supremo Tribunal Federal, porque ele não cede, ele é um cara disciplinado, ele não vai delatar. Jogar, ele não vai delatar ou não vai jogar Jair Bolsonaro na fogueira, mesmo que não se trate de uma delação, né? Que ele supostamente não iria entregar nada que comprometesse o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele tem demonstrado uma resiliência muito grande e os relatos que a gente ouve é que ele está profundamente deprimido, os advogados dele dizem que ele está profundamente abalado do ponto de vista psiquiátrico e que ainda assim ele fica ali firme e fiel a Jair Bolsonaro. Então, essa ideia de que ele era um cara tão equilibrado pode até ser, mas ele também talvez fosse muito mais fiel ao ex-presidente do que a gente imagina. E aí, se Jair Bolsonaro delegou a ele e a outras pessoas próximas atividades que possam ser criminosas, que todos sejam punidos, senão que as investigações corram e que sejam arquivadas.
Gente, Raquel, muito rapidinho, eu sei que você quer seguir, mas eu só por queria te favor, lembrar Sila, que que eu tenho uma entrevista debateu. aguardando a gente. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Eu só preciso que você seja bem rápida, porque eu tenho uma entrevista nos aguardando. Rápida. Não, só queria lembrar de um dado que a gente trouxe aqui no Arena, na véspera da eleição, em que vocês perguntavam para a gente, como Instituto de Pesquisa, como é que seria o resultado. E a gente dizia, o resultado vai depender da abstenção. Se a abstenção aumentar, o presidente Bolsonaro pode ser reeleito. Só queria lembrar disso com relação a estratégias de supressão de votos.